medida que vai daqui de cima até aqui embaixo, então esta altura. Você vai precisar da circunferência do busto, você vai precisar da circunferência do braço e você vai precisar também da medida que vai da altura do pescoço até aonde vai a sua manga, então até o seu braço. Estas são as medidas iniciais para a gente poder tecer a nossa peça. E eu já ia esquecendo, a gente vai precisar também da medida que vai informar para a gente qual o intervalo aqui do ombro, que é justamente aqui da cava até onde se inicia o pescoço. Essa medida aqui você precisa também tirar e deixar separada. Para essa execução, aqui eu vou utilizar duas cores de lã. As duas são lãs sedificadas. Então eu vou utilizar aqui preto. E eu vou utilizar também a lã branca. Os dois cabos têm o mesmo tamanho, é o mesmo cabo, então os dois são lãs sedificadas, tá bom? Vou utilizar também a agulha. Aqui a minha agulha é a 4,5. Vou utilizar também o gráfico já impresso. Então, eu vou seguir o gráfico aqui com vocês. Então, basta vocês acessarem o site e imprimir o de vocês para conseguir acompanhar. Aqui eu trago para vocês já uma parte tecida, né? A parte que vocês viram anteriormente. E a medida que eu preciso para iniciar é a medida aqui do nosso braço. Então, na verdade, você mede a circunferência e divide por 2, tá bom? Aqui para mim, minha gente, o meu cordão de correntes inicial, né? Ele vai ter o comprimento de 14 centímetros. Então, minha execução se inicia com um cordão de correntes de 14 centímetros. Tire a sua medida aí para que você possa tecer o seu cordão de correntes com a metade da circunferência do braço. Aqui para mim, pessoal, como foi feito o gráfico, inclusive utilizando as medidas que eu tenho aqui, eu preciso iniciar, então aqui eu tenho a marcação de início com um cordão de correntes, e o meu cordão de correntes aqui vai ter 20 correntes mais 3, um total de 23 correntes para eu poder iniciar essa execução. Uma vez que eu tenha o meu cordão com 23 correntes, eu posso iniciar a minha execução. E ela é feita na sua primeira carreira, observando aqui o gráfico, gente, todinha em pontos altos. Então, eu farei um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira, sendo que eu inicio o primeiro ponto alto no meu 1, 2, 3, 4, quinto ponto alto do meu cordão de correntes, a contar do ponto da agulha. Então, olha lá, né? Eu tenho um ponto aqui. Então, 2, 3, 4, aqui eu laço e aqui eu começo tecendo um ponto alto para cada pontinho de base nessa minha primeira carreira. É válido aqui a gente lembrar que a gente tem que prestar bastante atenção na contagem do início dos pontos, porque se nós pularmos um pontinho, a gente pode ter um ponto alto a menos na carreira ou podemos ter um ponto alto a mais. E aí já vai dar uma diferença. É claro que diferença de um pontinho somente não vai fazer uma hiper diferença no contexto geral da nossa peça, mas é bom a gente ficar atenta. Eu vou aqui tecer a minha carreira por completo e eu volto para continuar com vocês. Então, ali lá, uma vez tendo tecido a nossa primeira carreira, nós vamos aqui tecer a segunda. E na segunda, o que ele fala pra gente no gráfico é o seguinte: inicie com um cordãozinho com 3 correntes e siga tecendo um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Então, é isso o que a gente vai fazer agora. Então, vamos iniciar com as 3 correntes. Então, olha lá. 1, 2 e 3. A gente laça, vira o trabalho e a partir do nosso segundo ponto de base, a gente volta a fazer um ponto alto para cada ponto até chegarmos ao final do que é a nossa segunda carreira.
Quando a gente chega no final da nossa segunda carreira, aqui no gráfico, então nós estamos nesta posição, ele pede para que a gente faça uma corrente e a gente deve continuar fazendo pontos baixos em relevo. É o que a gente vai começar a modelar aqui, olha, vou mostrar aqui para vocês o relevo que a gente consegue. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse relevo é o que a gente vai começar a fazer agora. Para fazer este relevo, a gente precisa mudar a cor, né? A gente tá usando preto agora, a gente vai passar aqui a utilizar o branco. E para isso, veja, eu não arrematei o meu último ponto alto. Eu permaneci com 2 alças aqui na minha agulha. Então, para arrematar, eu deixo o cabo aqui sobrando um pouco, o cabo da cor branca, né? Trago a minha alça aqui do branco, olha, e eu arremato com ele. Tá bom? Aí, minha gente, eu ajusto o meu cabo preto, o cabo vai ficar solto aqui porque eu não vou utilizá-lo agora e eu vou seguir tecendo com o cabo branco, tá bom? Então, eu começo fazendo o quê? Uma corrente, que é o que indica aqui o meu gráfico. E o ponto baixo, virando aqui o trabalho, né? A gente vai seguir tecendo em relevo, como sugere o nosso gráfico. Para fazer isso, a gente vai, eu já ia laçando, mas não precisa laçar não, porque é ponto baixo. Então, a gente vai passar a agulha ao redor do primeiro ponto, observe aqui que eu abraço o primeiro ponto, eu puxo aqui a alça e aqui eu arremato. Aí, mais uma vez, passo a agulha ao redor do ponto, eu puxo a alça e eu arremato. E assim, sucessivamente, a gente vai trabalhando até que a gente chegue no final desta carreira, aonde nós vamos iniciar juntas a próxima, que continua sendo com o branco. Ao chegar ao final da carreira, nós precisamos observar aqui o gráfico porque muda o formato do ponto, tá? Então, ok, nós fizemos aqui a nossa terceira carreira, veja, a primeira, segunda, terceira, e nós estamos agora aqui na quarta carreira. A quarta carreira tem o início com uma corrente, que é para dar altura, para você começar o ponto, e observe que é ponto baixo, mas tem uma setinha indicando para baixo. Essa setinha indica que nós precisamos trabalhar o ponto baixo, passando a agulha somente em uma das alças do ponto. Então, aqui você vê a minha carreira totalmente tecida. Então, eu vou aqui só desligar a luzinha, que é o branco já não precisa de tanta iluminação, né? Então, olha lá, tá vendo? Então, a gente tem a carreira tecida. O meu último ponto, minha gente, eu faço ele ao redor do meu arco de correntes, né? Então, observe aqui no gráfico que você tem o cordão de 3 correntes do início da segunda carreira de pontos altos e veja aqui o ponto, ó, ponto baixo normal, tá? A gente faz ele aqui ao redor para que a gente possa demarcar o final da carreira perfeitamente e conseguir ter a mesma quantidade de pontos, tá? Então, aí agora a gente começa com a nossa corrente, né? A gente vira o trabalho porque a gente vai trabalhar a próxima carreira. E, minha gente, perceba que o relevo, ele se forma desse lado, ó, tá vendo aqui que tem volume? É deste lado que tá o relevo. Então, a agulha terá que passar na alça de trás do ponto da carreira anterior para que a gente possa manter o relevo voltado para este lado. Então, eu vou passar a minha agulha, olha, na alça de trás do meu primeiro ponto baixo, vou puxar a alcinha e eu faço um novo ponto baixo. Alça de trás, puxo a alcinha e eu faço ponto baixo. Alça de trás, alcinha e ponto baixo. E dessa forma, você vê que o relevo vai se mantendo voltado para este lado. Então, a carreira por completo dessa forma. E aí, minha gente, mais uma vez, tendo chegado ao final da carreira, então aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta, que é melhor para a gente marcar as carreiras que a gente já fez e aonde a gente está. Então, veja, olha, a gente fez esta, a gente fez esta carreira e estamos nesta daqui, tá bom? Então, nós temos um total de 4 carreiras tecidas já, tá bom? Essa daí é a quantidade de carreiras feitas. E aí, minha gente, na quinta carreira, então eu tô vindo pra cá, né? Ele diz que é pra eu começar com 3
correntes e eu volto a tecer um ponto alto para cada ponto de base e você percebe que aqui não tem nenhuma indicação de passagem de ponto de uma forma diferente. É tudo em cima do ponto da carreira anterior, aquele ponto tradicional que a gente conhece, que a gente sempre faz. E observe o gráfico, olha. Então, nós temos a quinta carreira de pontos altos, a sexta carreira de pontos altos, a sétima é a cópia da minha terceira carreira. Tá vendo aqui? A oitava é a cópia da minha quarta carreira. Então, gente, o ponto fantasia que foi adotado aqui, ele é sempre composto por 4 carreiras. Sempre eu tenho 4 carreiras no intervalo. Sempre 2 carreiras de pontos altos, uma de ponto baixo em relevo e uma de ponto baixo em relevo, mas passando a agulha pela alcinha de trás do ponto da carreira anterior. E aqui eu estou trabalhando essa parte aqui, né, ó, é a parte da manga. Então, para mim, para eu alcançar o tamanho que eu preciso, eu tenho então um grupo de pontos fantasias, 2 e 3. Eu repito a sequência de 4 carreiras por 3 vezes. É um total de 12 carreiras. E aqui eu vou mostrar para vocês, olha só. Vamos colocar essa imagem mais para trás. Olha aqui, ó, tá vendo? Então, o primeiro grupo de ponto fantasias, o segundo e o terceiro. É aqui que eu paro. E aí, minha gente, olha aqui a situação. Eu vou medir para vocês verem. Aqui, para mim, com 10 centímetros. Então, eu tenho uma manguinha de 10 centímetros que eu preciso tecer. E para eu alcançar a manguinha de 10 centímetros, eu aqui, né, teço 12 carreiras, tá bom? Aqui eu vou fazer a troca da cor com vocês de novo. Então, perceba, olha, eu tô no meu último ponto baixo, né? Então, dois pontos na agulha. Eu arremato o ponto com a cor do cabo que seguirá adiante. Então, observe, o cabo ficou pendurado aqui o tempo todo, tá? Eu deixo ele aqui. Vamos aqui novamente dar uma ligadinha aqui, ó, para facilitar a visualização, porque a gente vai usar o preto agora, né? Então, eu trago ele aqui, não posso repuxar. Passo o cabo aqui por dentro, eu ajusto sempre o branco, tá bom? E aí eu começo fazendo as correntes, olha, 1, 2 e 3, eu já laço, viro o trabalho e eu sigo tecendo um ponto baixo, um ponto alto para cada ponto de base, sempre passando a agulha pelas 2 alças, como normalmente a gente faz, não tem mistério, porque aqui não tem relevo nenhum. Então, minha gente, eu vou continuar tecendo desta forma, vou repetindo essa continuidade até que eu alcance as minhas 3 vezes ponto fantasia, né? Então, as minhas 12 carreiras precisarão ser tecidas para eu alcançar. E aí, olha lá, minha gente, uma vez que a gente tenha feito a sequência de 12 carreiras, então eu tenho aqui a repetição, né, a primeira, a segunda, a terceira, tá bom? Eu preciso novamente olhar para o gráfico, porque aqui há a indicação de um aumento. Percebam que aqui está definido 40 correntes mais 3, 43 correntes, né? Sempre lembrando que a gente coloca mais 3, mais uma e assim sucessivamente. Quando a gente precisa iniciar a carreira com correntes. Então, a gente diz, olha, 40 correntes é a quantidade a mais para fazer a carreira e essas 3 é a que vão me dar a altura para iniciar a carreira. Aqui, para mim, deu 40 correntes e eu vou mostrar o porquê. Aqui, minha gente, quando eu terminei essa parte, que é a manga, né? Eu já ia para a parte do corpo propriamente dito. Então, perceba, ó, aqui é o finalzinho da manga e eu venho até aqui, aonde eu tenho o corpo propriamente dito. E aí, pessoal, para mim, então, da cava até a base, eu tenho 22 centímetros. E 22 centímetros aqui com este cabo, com o meu ponto, com o meu manequim, eu precisei de 40 correntes a mais para continuar. Neste caso, eu sigo tecendo com a última cor que eu aqui
estava fazendo, e eu faço então as 40 correntes para aí sim realizar a troca da cor do cabo e seguir tecendo da mesma forma, ó, vou deixar aqui. Seguir tecendo da mesma forma, utilizando o ponto fantasia, como nós já vínhamos. Então, sempre fazendo 2 carreiras com pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base, uma carreira onde eu faço, já com a minha segunda cor, que é o branco, né? Aonde eu teço ponto baixo em relevo e depois, na volta, eu continuo com ponto baixo, mas o meu relevo é passando a agulha por uma alcinha do fechamento do ponto baixo da carreira anterior. Então, eu sempre repito o meu ponto fantasia, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar as minhas 40 correntes e eu volto aqui para te mostrar, porque veja, vou até te mostrar o que a gente vai precisar fazer. Perceba que o meu cabo está aqui e as minhas correntes vêm para cá. Isso quer dizer que eu terei que fazer um arremate aqui para facilitar a minha vida, tá? Eu faço um arremate aqui para eu poder restabelecer a execução nessa